Ok, então a gente vai continuar fazendo o exercício de limites envolvendo gráficos. E aí, na verdade, esse aqui não é um exercício. Só vou fazer alguns comentários sobre esse gráfico de função, né? O que a gente pode dizer sobre essa primeira função aqui da esquerda? Por exemplo, qual é o limite quando x tende a zero por valores negativos dessa f de x? Aqui a gente dá uma olhadinha e pensa o seguinte: quando x tende a zero por valores negativos, né, valores menores do que zero, então o x está andando por aqui, e aí o y, de forma correspondente, está andando por aqui, né? Está descendo. E aí quando o x está bem próximo de zero, o y também está bem próximo de zero. Então, aqui a análise do gráfico diz para a gente que esse limite vai dar zero. E o limite quando x tende a zero por valores positivos, né, por valores maiores do que zero, também dá zero. Está descendo, está chegando no zero também. Agora, a f de zero aqui não é zero. Né? A f de zero é 1. É 1. Porém, como os dois limites laterais existem, o limite quando x tende a zero, agora sem limite lateral, da f de x, é zero. Como essa função f ela satisfaz essas duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? A gente diz que essa função não é contínua no x igual a zero. Porque existe o limite, porém o limite dá diferente do valor da função no ponto. Então, só lembrando, para uma função ser contínua em um ponto, primeiro, esse ponto precisa estar no domínio, né? A gente só discute continuidade no domínio da função. Mas, uma vez que ele esteja no domínio, né? Se o ponto pertence ao domínio da função, a gente diz que f é contínua em P. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite, quando x tende a P, da f de x, é f de P. F de P. Então tá bom. Então essa função não é contínua. Porque o limite existe, dá zero e dá diferente do valor da função. Essa função da direita é um caso mais extremo ainda. Porque o limite quando x tende a zero por valores menores do que zero dá menos 1. Tá? Então, para essa função aqui, o limite quando x tende a zero menos da f de x é menos 1. E o limite quando x tende a zero mais da f de x é 1. É 1. Tá? Isso também a gente pode ver. Porque quando você está andando com valores positivos, né, o valor da função está se aproximando do 1. E, por outro lado, a f de zero é zero. Né? A f de zero é zero. Aí essa função também é descontínua. Por quê? Porque o zero pertence ao domínio e a gente não tem essa igualdade. Né? Então, vou fazer um outro post-it agora. Se o P pertence ao domínio da função, a gente diz que a f é... Aí eu vou colocar aqui descontínua. Descontínua. Deixa eu colocar um em vermelho aqui. Descontínua. Se isso aqui é diferente, ou então, ou não existe o limite quando x tende a P
da f de x. Qualquer um dos casos é o suficiente para a gente dizer que a função é descontínua. O limite existe e é diferente do valor da função, ou o limite não existe. Legal. Então agora a gente vai resolver essa questão do Korean SAT. Essa questão, eu não sei se o coreano de vocês está afinado, mas o meu também não está. Porém, eu usei o Google Translator e ele disse o seguinte para mim. Quando o gráfico da função y igual a f de x é como na seguinte figura, encontre o valor de limite quando x tende a 1 mais... Bom, e aí essa conta aí que ele colocou, escrito em matematiquês. Então, o limite quando x tende a 1 mais, a gente faz o 1 por valores maiores do que 1, né? Faz o x chegando lá, e aí, ó, o que acontece com o y? Ele tende a 1, né? Isso aqui é 1. E 1 menos? Bom, o 1 menos, ele tende a 1 por valores menores do que 1. Isso aqui dá menos 1. E o 0 menos? O y está vindo para cá. Isso aqui dá 1. Então vai dar 1 menos 1 mais 1, que é 1, né? Essa soma vai dar 1 no final das contas. Beleza. Um exercício relativamente tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Esse exercício, acho que ele está dizendo assim, que o limite quando x tende a 0 de f de x sobre x é 2. Ele está perguntando quanto é o limite quando x tende a 0 de 2x mais f de x dividido por x quadrado menos f de x. Beleza. Esse exercício... Como que a gente pode fazer? O fato de que quando o x tende a 0, f de x sobre x dá 2, né? Quer dizer que perto do zero, f de x se comporta como 2x. Como 2x. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro, como eu penso nesse exercício. E depois como você pode resolver. Então, perto do zero, f de x é 2x. O que eu vou escrever, então? É limite quando x tende a 0. Isso aqui é só para a gente pensar, tá? Mas f de x é 2x e aqui é x quadrado. Eu vou escrever menos 2x. Então, isso seria alguma coisa como 4x dividido por x quadrado menos 2x. Né? E aí, a gente pode cortar o zero, né? Quer dizer, pode cortar o x, que vai dar 4 dividido por x menos 2. Isso, e limite quando x tende a 0, que aí vai dar menos 2. Limite quando x tende a 0. Ok. Mas isso não é uma solução. Né? Isso não é uma solução. Então, o que eu posso fazer? Eu posso modificar a minha equação para forçar a ficar desse jeito que eu mostrei para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por x em cima e embaixo para escrever esse f de x sobre x. Então, vai ficar assim, 2 mais f de x sobre x dividido por x menos f de x sobre x. Posso dividir por x em cima e embaixo? Posso, sempre posso. E agora, eu poderia calcular o limite quando x tende a 0, né, disso. Em cima vai dar 4 e embaixo vai dar menos 2, certo? Por quê? Agora eu posso fazer o limite do quociente como a divisão dos limites. Posso fazer o limite do quociente como a divisão dos limites. Porque o limite do denominador é diferente de zero, né? O limite quando x tende a limite
quando x tende a zero, de x menos f de x sobre x. E aqui vai ser o limite, quando x tende a zero, de 2 mais f de x sobre x. Então, quando a gente escreve isso aqui, isso é uma promessa. Você está prometendo que os dois limites existem, tá? Senão você não pode quebrar um limite em uma divisão. Só se você conseguir garantir essa igualdade, ela só é uma igualdade mesmo. Ela só pode ser verdade se esses dois limites existirem. Mas, por sorte, esses dois limites existem, né? Dá 4, embaixo dá menos 2, e aí ok, dá menos 2. Mas ela só é verdade a hora que eu escrevo essa linha, eu posso garantir essa igualdade. A hora que eu escrevo aquela outra resolução ali. Ok, então aqui vai dar menos 2 é a solução desse exercício. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Ok. Dado que o limite quando x tende a 2 de f de x quadrado menos 1 dividido por x igual a 1, ele quer encontrar o limite quando x tende a 4 de f de x. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma variável y que é igual a raiz quadrada de x. Né? Posso pegar essa variável. Raiz quadrada é uma função contínua. Então, eu sempre posso usar a substituição em limite quando eu tenho uma função contínua. Né? Então, mas primeiro vamos pensar um pouco sobre esse exercício. O que esse exercício está falando? Que quando x tende a 2, o f de x ao quadrado menos 1 sobre x é igual a 1. Agora, nada garante que eu possa empurrar o limite dentro da f. Nada me garante que essa f é uma função contínua, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu posso, nesse primeiro limite, poderia, né, substituir um y por x quadrado. Poderia tentar fazer uma substituição dessas. Isso seria razoável. E aí eu chegaria num limite novo, né? Que seria mais ou menos assim, nesse primeiro limite. Agora, né, eu estou fazendo substituição. Y é igual a x quadrado. Então, quando x tende a 2, o y tende a 4. O limite quando y tende a 4 de f de y menos 1 sobre, bom, o x, né? Se você isolar, ele dá raiz quadrada de y. É igual a 1. Agora, esse limite. O limite do denominador existe e dá 2. O limite do numerador também precisa existir. Porque senão o da fração como um todo não existiria. Então, eu posso dizer o seguinte, que o limite quando y tende a 4 de f de y menos 1 é igual a 2. Porque o limite de baixo deu 2, então o limite de cima também tem que dar 2. Então, o limite quando y tende a 4 da f de y tem que dar 3. Para você subtrair 1, a gente chegar em 2. Beleza, então esse foi o último exercício dessa série. A gente já vai voltar com mais exercícios.